Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos dar início à nossa reunião. Demos aqueles 5 minutinhos sempre de costume. E vamos iniciar a reunião extraordinária da Frente Parlamentar em Defesa do Desenvolvimento Econômico de Florianópolis. Vou pedir licença para vocês para utilizarem, que eu vou utilizar a máscara porque eu estou no plenário da Câmara, como eu estou com a equipe da TV Câmara e aqui também a assessoria do som e do gabinete, para a segurança de todos, nós estamos aqui utilizando a máscara. Quero aqui agradecer a presença de todos os presentes, doutor Jaime, nosso ex-procurador do município, um prazer recebê-lo na nossa reunião, representando Floripa amanhã, bem como professor Salomão, também representando Floripa amanhã, Vanderlei, representando o Sebrae Santa Catarina, região Florianópolis, da Grande Florianópolis, Carolina, Instituto Embeleze, representando a área da beleza e também da educação à distância e presencial também. Temos aqui o Wagner, representando a CATS, Moser, representando o Cresci, Sérgio, representando o Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina, doutor Jaime Zilioto, representando a Associação Comercial Industrial de Florianópolis, Daniel, seja bem-vindo, Daniel, diretamente de Porto Alegre, para a nossa... Está em Porto Alegre, Daniel? Porto Alegre? Porto Alegre. Direto Porto Alegre para a nossa reunião, representando a Associação Brasileira de Shopping Center, vereador Vanderlei Faria, seja bem-vindo, prazer tê-lo aqui conosco. Agradeço também a presença do Eduardo Peroni, executivo da Associação Comercial Industrial de Florianópolis, Rodrigo da Abrazel, aqui presente também, seja bem-vindo, Rodrigo. Está de cabeça para baixo aí, Rodrigo. Acho que o celular está de lado aí. Agora ficou bonito. Gabriela também, a nossa chefe de gabinete, Patrícia, a diretora administrativa da Câmara, licenciada, e toda a assessoria aqui presente. Senhores, sei que foi de última hora o envio do convite aí para participar dessa reunião, uma reunião que tem como objetivo discutir o projeto 18045 de 2020, um projeto que apresentamos na sexta-feira da semana passada, que tem como objetivo liberar a abertura das empresas, quase na sua totalidade, das empresas no município de Florianópolis, mas estabelecendo critérios e regras de combate e prevenção ao coronavírus. Na mesma tarde que foi apresentado o projeto, foi feito um decreto, né, o prefeito municipal, Jean Loureiro, já estabeleceu um novo decreto liberando algumas aberturas, né, algumas regras já de abertura do comércio, deixando de lado alguns, como shoppings e academias e tal. E, posteriormente, agora o governo do estado de Santa Catarina, na última segunda-feira, fez já um novo decreto também, liberando aí shopping center e academias e templos religiosos e tal. O porquê ainda da discussão desse projeto, já que temos uma liberação parcial. Conversando com toda a assessoria que elaborou o projeto, senhores, nós achamos necessário a continuação do projeto, porque ele garante, porventura, haja um novo decreto municipal, ele garante ainda a continuidade e abertura do comércio aqui. Temos uma preocupação na questão da pandemia, dos cuidados que devem ser tocados, que devem ser seguidos, né? Mas o que preocupou muito os setores empresariais da cidade foi o fato do governo do estado agir de uma forma e o município agir de outra. Então, para que não ficamos refém desse sentido, houve aí a discussão para continuarmos com o debate do projeto, para considerar se ainda a viabilidade ou a necessidade da continuação. Quem decide é o setor produtivo, né? E aqui a gente está com grande parte do setor produtivo da cidade. Se continuamos com o projeto, ou se continuarmos, se algo deve ser alterado, deve ser incluído ou excluído nesse projeto de lei. Então, o objetivo principal da reunião hoje é esse debate aí para acharmos uma saída para esse projeto de lei. Como é de praxe, para quem não participou da nossa reunião ainda, a nossa reunião ela não é uma reunião deliberativa, ela é uma reunião consultiva, serve como base
de consulta aos colegas vereadores que estão na Câmara comigo, inclusive o vereador Vanderlei participa aqui do debate, serve como base para orientar ou mostrar qual é o desejo, o anseio do setor produtivo. Então, o que decidirmos na tarde de hoje, isso vai para um documento, e esse documento vai juntado num projeto de lei. Inclusive, esse projeto de lei já está pautado para a reunião de hoje, às 16 horas, que vai ser logo após o término dessa reunião. Eu abro a palavra, como de praxe, aos interessados que queiram discutir o projeto. A gente tem aqui manifestação do Rodrigo da Abrazel. Rodrigo, está com você. Bom, muito boa tarde a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim, Rodrigo. Bom, Miltinho, eu entendo a colocação do teu projeto, tens o nosso apoio, e para nós, empresários do setor, nós viemos discutindo bastante isso. A liberação, tal como está, não nos atende. Nós temos agora, inclusive, um elemento mais complicador, em que você tem que ter uma distância de 1,5 metro entre pessoas, não mais entre mesas e cadeiras. Então, isso hoje inviabiliza completamente o funcionamento de bares e restaurantes. Ademais, eu penso que você deve colocar isso na pauta, você sempre protagonista, a questão, principalmente do transporte público. Hoje, por exemplo, eu estou aqui no meu bar agora, certo? Estou trabalhando, sozinho. Como é que eu vou trazer um funcionário que mora em São José? Como é que eu vou trazer um funcionário que mora em outros bairros da cidade? Então, essa abertura tal como está, ela não nos atende, dificulta profundamente o setor. E uma outra discussão que tem que ser colocada, eu sei que a Câmara talvez não tenha tanta a possibilidade nisso, mas pensar na preservação dos negócios, principalmente no que diz respeito a facilitar a volta, principalmente com os impostos, em especial o IPTU, na nossa cidade está caríssimo. Porque as linhas de financiamento que foram prometidas até agora, ninguém conseguiu, sem 100% de garantia e sem estar com taxas acima de 2% ao mês. São esses os pontos que eu gostaria de colocar aí para a pauta e para que você pudesse levar aí a sensibilização dos nossos vereadores. Miltinho, complementando e reforçando a fala do Rodrigo. Rafael, só vou pedir que se identifique antes de começar para o pessoal que não conhece. Obrigado. Perfeito. Desculpa. Boa tarde a todos. Eu sou o Rafael Dabidab, estou como presidente da Abrazel em Santa Catarina e o Rodrigo é o nosso representante titular na frente parlamentar e faz parte do conselho da Abrazel. Além dos pontos que o Rodrigo colocou, que são pontos baseados na normativa 256, que foi publicada juntamente com o decreto, onde ele coloca a regulamentação da abertura do setor, né? E a nossa entidade ela trabalha de forma verticalizada no município, no estado e na federação dentro do setor da alimentação fora do lar. Esse ponto é o ponto que a gente tem questionado, inclusive hoje a gente vai ter uma reunião às 17 horas, um webinar com a Secretaria da Saúde, porque para nós não faz muito sentido, por exemplo, o Miltinho vai sair para jantar com a esposa, eles dormiram juntos, eles entraram no mesmo carro, eles entram num restaurante, a partir do momento que eles entram num restaurante, eles têm que manter uma distância de 1,5 metro, né? Tanto é que no material que a gente apresentou para a frente parlamentar e para o secretário de Desenvolvimento Econômico, né, Miltinho, tu deve lembrar que a sugestão da Abrazel é um distanciamento entre as mesas. Por que entre as mesas? Justamente porque na mesma mesa você escolhe com quem você vai sentar e normalmente são pessoas já do teu círculo de convívio. Ou seja, tu não está te expondo a um novo risco. E lembrando que outros setores, como, por exemplo, o setor da beleza, da estética, que tem contato humano, que é um transmissor, sendo que o alimento não é transmissor, eles foram permitidos e eles não têm. Então, por exemplo, a esposa do Miltinho vai no salão de beleza para sair para jantar, ela vai estar a menos de 1,5 metro do profissional que vai atender ela e esse profissional vai estar em contato com ela, físico. O Miltinho saiu para cortar o cabelo, a mesma coisa. E aí, a partir do momento que eles entram no restaurante, eles não podem. Então, isso, para nós, não é coerente, não se justifica, e isso tem gerado muita
insatisfação, porque, como bem colocou o Rodrigo, inviabiliza. O outro ponto é que a gente gostaria que tivesse mais transparência por parte do Estado e da Prefeitura com os critérios de abertura e os critérios de eventual novo fechamento, que é o grande receio que a gente tem, né? Então, nosso setor, por exemplo, foi pego de surpresa tanto no fechamento quanto na reabertura, o que tem impacto em perda de matéria-prima, em organização para reabrir. Então, a gente precisaria saber qual é o critério, por exemplo. O governador, no seu pronunciamento, foi muito claro. Existe a possibilidade, caso alguns indicadores piorem, mas qual que é o ponto de corte? Qual que vai ser o indicador? Quais que são os critérios estaduais? Quais que são os critérios municipais? Falta transparência, falta clareza desses critérios para que os empresários de todos os setores possam se organizar e se planejar, né? E que a gente possa acompanhar isso, que a gente tenha uma condição técnica sobre o assunto, tirando margem até para decisões políticas. Então, acho que seriam os pontos, e o que a gente lamenta é que a ajuda que veio até o momento foi uma ajuda federal, sendo que alguns dos recursos que a federação disponibilizou não chegaram na ponta, né? Não faz sentido, por exemplo, os estabelecimentos que estarem fechados pagar taxa de coleta de resíduo, pagar o IPTU cheio. Então, é preciso que tenha também suporte financeiro, tanto dos municípios quanto do Estado, para que a gente possa fazer esse achatamento da curva do desemprego, como bem colocou o Rossoni da CIF. Com isso, Miltinho, eu encerro a minha fala e pedindo licença a vocês, porque eu tenho uma outra reunião acontecendo, né? E a Brasel vai estar muito bem representada aí pelo Rodrigo. Obrigado, Rafael. É sempre importante ter esse tipo de colocação. Infelizmente, a portaria que foi publicada pelo governo do estado, ela abrange um pouco mais os critérios que estabelecemos no projeto, porque no projeto aqui apresentado por nós aqui na Câmara, acaba tendo um viés, na verdade, uma abrangência do município, não do estado, né? Mas ele tem os cuidados desse, como você comentou, do afastamento ser entre mesas e não entre pessoas, como você bem disse. Um casal que dorme junto não tem o porquê de ficar sentado numa mesa de 1,5 metro de distância cada um. Então, a gente também tomou desse cuidado, e no projeto que aqui discutimos não tem esse empecilho e tenta facilitar. O único apontamento que já foi colocado por você, que a gente está analisando ali para emendar e retirar, é a questão do pano úmido com água sanitária na entrada, para que também na portaria não se faz necessário, e a saúde diz que não se faz necessário a questão do pano. Então, os demais estamos de acordo, correto? Perfeito. Passo a palavra a Caroline, do Instituto Embeleze, que pediu aqui a palavra. Carol, está com você. Boa tarde a todos. Meu nome é Caroline, eu sou diretora do Instituto Embeleze de Florianópolis. O Instituto Embeleze, ela é uma escola que capacita profissionais da beleza, né? Então, como comentaram ali do salão de beleza, para aquele profissional estar atendendo no salão de beleza, ele tem que passar por uma qualificação profissional. Em vista da liberação do governador, a gente veio aqui, né, por meio dessa reunião, pedir uma atenção para os cursos profissionalizantes, principalmente os da área da beleza, que a gente não pode passar a parte técnica só por vídeo, né? Então precisa ter essa parte pessoal. A gente já está preparado para tomar todos os cuidados, caso seja aberta essa exceção, né? Da gente poder voltar a dar as aulas. Quero frisar que o curso profissionalizante é bem diferente de escola ou de faculdade, porque a aula é uma vez por semana apenas, e a gente tomando os cuidados, usando a máscara, exigindo do nosso aluno que use a máscara, também trabalhando com a parte do termômetro na entrada,
usando todos os acessórios de Oi, prevenção, a gente consegue dar essas aulas uma vez na semana e ajudar também essa pessoa que está fazendo o curso e que está agora impossibilitada de praticar e de poder também ter essa renda extra, né? Que está recebendo agora essa bolsa de R$600, mas que pode voltar a trabalhar. Então, a gente pede uma atenção na parte dos cursos profissionalizantes para a liberação deles. Obrigado, Caroline. Como eu já havia conversado com você anteriormente, houve uma preocupação quando apresentamos o projeto de lei em dois sentidos. O primeiro, foi até um dos apontamentos feito pelo Rodrigo, é a questão do transporte público e a outra questão da educação, das aulas, né? Quando começamos a fazer a pesquisa, enviamos os questionários a entidades, empresários, para ver de que forma que seria viável e adequada e possível de se trabalhar e combater o coronavírus. A gente teve uma divergência na questão da educação e do transporte. E consultando a própria... o órgão responsável no mundo, né, o Saúde Mundial, a OMS, ela não estabelece ainda um certo direcionamento para a questão do transporte e da educação em sala. Então, por isso que ficou receio de incluir no projeto. Mas depois, estudando e olhando até a própria portaria do governo do estado, se é possível a academia e outros setores, o distanciamento, né, a academia que tem aulas presenciais e está sugerindo o distanciamento de 1,5 metro, então é possível em sala de aula também ter esse tipo de distanciamento de 1,5 metro. Então, estamos estudando aqui a possibilidade de fazer uma emenda e apresentar a questão da educação, esse apontamento de distanciamento de 1,5 metro. Só não achamos ainda um direcionamento para o transporte. Então, provavelmente, fazer uma emenda para esse tipo de assunto. Ok? Posso fazer só um parênteses, Miltinho? Sim. Só um parênteses. Como eu acho que escola, universidade, acaba sendo um pouco diferente do curso profissionalizante, que ele é uma vez por semana, né? Então, acaba gerando até esse contato, e se a gente conseguir também reduzir o número de alunos participando, ou fazer uma redução de um número limite, eu acho que a gente poderia começar aos poucos, né? E vendo como é que funciona. Então, se vocês conseguirem dar essa atenção no projeto e solicitar a liberação para cursos profissionalizantes uma vez na semana, seria, assim, ficaria muito bom para a gente. Ajudaria várias empresas que têm de curso de formação profissional. Ok. Obrigada. Miltinho, gostaria também de colocar uma observação. Posso? Senhor Jaime, só peço que o senhor se identifique e o nome da entidade que representa. Obrigado. Ok, eu sou Jaime Zilioto, participo em nome da Associação Comercial, né? Associação Empresarial de Florianópolis, a CIF, juntamente com o nosso companheiro Eduardo Peroni, que está aí com a gente. Uma boa tarde a todos vocês. O tempo está passando, né? E a gente está com muita vontade de vê-los novamente e conversar pessoalmente, mas vamos quebrando o galho dessa forma. Eu só queria colocar, Miltinho, que é um verdadeiro absurdo, uma coisa contraditória, não liberar o tráfego, né, quer dizer, o trânsito dos ônibus, né? Porque eu tenho observado, por exemplo, em Jurerê, de manhã cedo, chegam para trabalhar nas obras diversas combis, diversos carros pequenos, e todos eles lotados de gente para trabalhar. Gente que faz parte já da empresa
e outros que pegam carona porque não tem como chegar no serviço, não é? E até hoje pela manhã eu estava conversando com um deles, um motorista de uma Kombi, que costuma transportar todos os colegas diariamente, e ele disse que está sendo um grande problema, uma grande dificuldade, porque ele disse, inclusive, que está levantando uma hora mais cedo, de madrugada, porque tem que pegar mais gente em outros locais e tal. Está havendo uma dificuldade muito grande para eles que trabalham na construção civil. Então, esse problema é o mesmo colocado pelo Rafael, né, da Brasel, que é até ridículo, né? O casal entra no restaurante e tem que fazer a refeição em mesas separadas, né? Por causa da distância. A mesma coisa a questão do transporte. É só vocês colocarem algumas recomendações, né, de distanciamento, digamos que uma pessoa senta em cada banco, né, ou todos devidamente portando máscaras, né, e assim vamos indo, né, porque senão daqui a pouco a economia para. Nós precisamos dos ônibus para transportar as pessoas para virem trabalhar e para virem fazer compras, para virem aos médicos, às clínicas, enfim, as pessoas precisam começar a voltar às suas rotinas de vida, né? Então, eu acho que o transporte urbano é uma situação premente, não tem mais que ficar esperando, né? Ontem mesmo eu fui cortar meu cabelo na barbearia, lá no cabeleireiro, e estávamos conversando sobre isso, né? Então, o cabeleireiro recomenda a pessoa, quando entra lá no local de cortar o cabelo, né, que use a máscara, coloque a máscara antes de entrar, coloque álcool nas mãos, enfim, essas coisas todas que estão sendo exigidas, né? Então, se é facilitado para um, tem que facilitar para todos. É isso que eu vejo e não consigo enxergar nenhuma justificativa para não liberarem o transporte urbano. Obrigado, Miltinho. Obrigado, senhor Jaime. Anotada a contribuição, é uma preocupação de todos, acho que a discussão, todos aqui querem, estão preocupados com a questão do transporte. Estamos devidamente anotados e vamos dar caminhamento do que fazer. Wagner Ferreira, a CATS. Isso. Boa. Já lhe passo, Perani. Okay. Boa tarde, eu sou Wagner Ferreira, represento a Associação Catarinense dos Mercados, a CATS. Bom, Miltinho e demais colegas das entidades, enfim, a gente está acompanhando toda essa movimentação. A gente, falando especificamente do nosso setor, são 3 pontos que a gente enfrenta alguma dificuldade, umas muito maiores. A questão de lavar do tapete, até agora a gente sabe que isso é pouco efetivo, em ambientes que têm um volume muito grande de entrada e saída de pessoas, a gente tem outro tipo de higienização, eu não vejo eficiência, mas caso a grande maioria entenda que sim, é possível a gente executar. Agora tem um outro momento, que é a questão de lavar as mãos de 30 em 30 minutos. A gente tem com água e sabão. Para uma parcela é possível, para outra parcela dentro do supermercado é muito complexo. O que a gente gostaria, se pudesse substituir lavar as mãos por higienização com álcool, ou então que esse período, na pior das hipóteses, de 30 minutos, fosse um pouco maior, porque você não tem, como nas lojas, esses departamentos são, seja de loja, de salão, ou de backstage, lá, da área de armazenamento e tudo mais, é um pouco complexo. Mas a gente conseguiria ter álcool do lado de cada grupo, sem nenhum, até individual. Isso não é o grande problema. Tá? Esse é um dificultador do tempo, de 30 em 30 minutos. Se fosse maior, seria mais fácil. Ou talvez uma redação que possa ter, lavar a mão de 30 em 30 minutos, ou utilização do gel, enfim, do álcool gel. Essa é uma solicitação que a gente faz
para vocês avaliarem. Mas aí nós temos um problema que é sério, que já está no decreto da prefeitura, que ele cria um problema de relacionamento com o consumidor. Tem a ver com o termômetro, tá? Supermercados com mais de 1.000 metros quadrados de loja, pelo que nós entendemos, terá que utilizar o termômetro, fazer pistola. A dificuldade não é comprar o termômetro, a gente já está comprando quem pode, já está procurando, tem um problema de especificação do próprio produto, a gente não tem essa especificação desse produto, se é um produto bem, que a gente não é do dia a dia, não tem quantidade suficiente, as lojas não dá para ter um termômetro só, a gente tem uma dificuldade de equipamento. Mas vencendo essa dificuldade, que a gente está trabalhando para vencer, nós temos um problema de competência. Primeiro, que os colaboradores que nós temos no supermercado não têm treinamento, habilidade, tato para utilizar um equipamento como esse, que a gente vai está tentando treinar, nós não temos sequer dados ainda, informação, cartilha, como a gente vai fazer, qual é o procedimento correto, sabe? A gente tem muito ponto somente até agora, isso na execução de um supermercado ou de qualquer varejo de grande volume de pessoas é muito complexo. A gente acaba tendo bastante dificuldade. Mas existe uma dificuldade muito maior. É assim, além de tudo, tem um número mágico, que é 37,8. Se o cara tiver com 37,7, ele está bem. A febre, a gente vai medir a febre de uma pessoa. A gente vai ter que parar a pessoa, se identificar, abordar essa pessoa, pedir a permissão para essa pessoa se eu posso tirar a febre, porque eu não tenho poder de polícia e nem sou Estado em nenhum momento para poder exigir esse tipo de situação. Eu só posso, não é uma atividade comercial, para exigir, tem que pedir licença para essa pessoa. Essa pessoa pode, se negar, e o que eu faço? Eu não tenho poder de polícia. Eu vou dizer, se eu não entro aqui, vou chamar a polícia para o senhor. Essa é uma das dificuldades. E eu quero dizer o seguinte, não falta boa vontade de fazer, mas eu estou, nesse momento, colocando as dificuldades que nós já estamos enfrentando para isso. Nós já enfrentamos isso com as máscaras, a gente ainda recebe muito problema do cliente com a máscara, entendeu? Então, essa é uma questão de cultura. A gente está trabalhando com as pessoas que eles têm que usar máscara, senão eles não podem entrar. E aí a gente passa por vários constrangimentos com o cliente. Mas temos alguns problemas no termômetro um pouco mais complexos. Além do problema de fila, de tudo mais que a gente vai ter que administrar. Pensem, senhores, que uma operação dessa, entre parar, perguntar, medir a febre e passar uma orientação, deve demorar de 50 segundos a 1 minuto de alguma coisa, tá? Aí você imagine na frente das lojas, a gente, mesmo trabalhando com 50% da capacidade e tudo mais, isso gera um certo volume, mas também é possível resolver. Agora, o que a gente não pode resolver, que isso sai de qualquer ação que nós temos, é em relação ao constrangimento com o cliente. Nós não temos esse poder de polícia. E além de tudo, eu não vou discutir aqui se é efetivo, se a febre é uma dos sintomas, a grande maioria são assintomáticos, existem outras formas de fazer isso, está transferindo para a empresa privada uma responsabilidade que ela não tem preparo, e é isso que eu quero deixar bem claro, nós não temos preparo para isso. Então, a gente tem bastante dificuldade de aceitar, mesmo estando no decreto. É o termômetro, tá? Lavar as mãos a cada 30 minutos, gostaríamos de substituir por álcool, e o tapete, ele é um incômodo, e acreditamos que é pouco efetivo, mas, de novo, esses outros dois, eles geram transtorno. O do termômetro vai gerar constrangimento com o cliente, não sabemos o que fazer. Desculpe ser longo. Obrigado pela contribuição, é sempre importante ouvir o setor, ouvir as partes, né? Até para a gente entender bem como funciona e como a gente pode colocar. A questão, já para te adiantar, a questão dos tapetes, a gente provavelmente vai emendar retirando tanto do
dos restaurantes, como para o supermercado, porque posteriormente houve esses apontamentos, mas depois de uma conversa com o Daniel, com o Rafael da Brasel, ele fez alguns apontamentos, a gente começou a levantar informações e realmente não há nada ainda comprovado a eficácia dessa função, né, do uso do tapete, então provavelmente a gente vai retirar. A questão do uso de lavar as mãos e do álcool, algumas das atividades que estão no projeto, eles colocam prazo para a utilização de lavar a mão ou utilização do álcool e gel, então provavelmente é o que a gente deve fazer com o supermercado, ao invés de estabelecer lavar a mão em tanto tempo e colocar álcool gel, utilizar álcool gel em tanto tempo, a gente coloca a utilização de lavar a mão ou utilizar o álcool gel, que aí fica mais fácil, porque pode ter no corredor, qualquer outro lugar. A questão do termômetro, Wagner, aí já é um ponto mais sério e dificulta também. Eu entendo perfeitamente a tua colocação, até porque eu estava até comentando com a Carla, que é assessora de imprensa aqui da Câmara, que estava no meu lado, eu disse o seguinte: o cidadão está com febre, toma uma dipirona, espera a febre passar, vai no supermercado, e o termômetro não vai acusar que ele está com febre. Então, e ele está contaminado, está com febre, mas tomou um remédio para a febre que passou a febre. Então, isso não quer dizer, eu penso dessa forma, eu concordo com você, eu acho que dificulta também o funcionamento, mas existe do setor da saúde, a Secretaria de Saúde, tanto a municipal quanto a estadual, uma cobrança rígida na questão do uso do termômetro. No aeroporto estão utilizando, nas empresas maiores do supermercado estão utilizando. Então, assim, não sei sinceramente ainda como proceder. Seria de minha parte irresponsabilidade se eu colocasse uma emenda retirando o termômetro. Até porque das conversas que a gente fez antes de apresentar o projeto, com os órgãos responsáveis, com o setor tanto da saúde do município quanto do estado, a sugestão foi a colocação do termômetro. Então, eu não sei, sinceramente, eu fico refém de ser um pouco irresponsável, contrariando a indicação deles. Eu entendo perfeitamente, estou sensibilizado com a parte do setor, com o setor, né? Eu sei que dificulta. Imagina uma loja que tenha um fluxo grande de pessoas, tem 60 pessoas numa fila para termômetro, e aí já tem a dificuldade do afastamento, porque tu tem um número reduzido, tu tem um controle de número de pessoas que podem entrar, e aí quando vai entrar ainda tem que fazer a medição da temperatura, isso pode dificultar mais ainda. Mas posso lhe afirmar que vou ainda estudar aqui para ver o que a gente pode fazer e ajudar no sentido da questão dos termômetros. Ok? Só para complementar a questão do termômetro, só para complementar essa ideia. A gente precisa ter a dificuldade, tá? Que a gente não tem como sair, mas esse é o nosso posicionamento. Fizemos isso com a prefeitura, fazemos isso o tempo todo com a vigilância sanitária, da secretária, diretor, todo mundo a gente tem se posicionado, e a gente até o momento não tem ajuizado absolutamente nada pela essa transferência de responsabilidade, que não é do equipamento, não é de comprar o equipamento, é de operar o equipamento e ter poder de polícia. Mas, independente disso, vereador, o que eu precisaria de ajuda, em cima de tudo, é que essa regulamentação houvesse treinamento, houvesse regras, tudo que for feito, aí vale para todos os varejos que estamos aqui, para todos os tipos de comércio, a gente precisa que essas orientações, primeiro, tem que ser muito bem detalhada e conversado como a gente vai executar, porque eu não vejo nenhuma dificuldade de uma pequena loja ou uma grande loja, a gente tem dificuldade de executar leis que são criadas por pessoas que não conhecem o problema da operação. Eu tenho certeza que no restaurante, se alguém entrar dentro do restaurante, dentro de uma lanchonete, dentro de uma loja de comércio, dentro de uma loja de uma magazine, vamos ver que aquilo que a gente escreve é muito ilógico. E a gente tem problema com o colaborador. Não é treinar colaborador para uma coisa nova, que ele não tem habilidade, não é fácil, né? O nosso nível de operação é mais baixo. Obrigado, desculpe mais uma vez por ser longo, mas eu acho que aqui é o fórum para a gente poder debater esses assuntos. Com certeza. Eu que agradeço também. Vamos vereador, a hora que eu saída possível. A hora que eu puder falar, que eu estou sendo convocado para depois um outro encontro. Tá. Peroni, posso passar para o doutor Jaime Souza e já lhe passo? Pode ser? Claro, doutor Jaime, claro. gentileza, está com o senhor.
Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos, um prazer enorme, né, estar participando desse encontro. E eu estou aqui mais na condição assim de advogado, né, de falar sobre o aspecto legal da coisa, do que sobre os assuntos que cada segmento empresarial está enfrentando. Eu vejo essa discussão como ela muito salutar e muito importante para que os vereadores, que são os representantes legítimos da sociedade, possam ficar a par de tudo que está acontecendo, né, e das dificuldades que cada um está passando, que são visíveis, né, e realmente deixam, de certa forma, em pânico toda a parte econômica do município. Mas eu sou obrigado, né, a olhar esse assunto, principalmente com relação ao projeto de lei, sobre o aspecto legal, que eu gostaria rapidamente só de dar a minha opinião, para que pudesse ser depois meditado sobre isto. Nós enfrentamos uma pandemia, não é? Significando dizer que não só Florianópolis está sendo atingida, como todo o país e até todo o mundo, né? Então, essas normas de restrições para evitar as consequências de uma pandemia dessa natureza, elas são discutidas em todos os ambientes legais, desde o Supremo até a Justiça de primeiro grau. E, obviamente, nessa discussão, chegou-se à conclusão, hoje já é pacificada a conclusão, de que União, Estado e município têm competência concorrente para tratar deste assunto. E isso com base, inclusive, na Constituição Federal. E o Supremo, recentemente, também decidiu por unanimidade que todos esses três poderes, eles têm competência para legislar sobre o assunto aqui em pauta e as medidas restritivas. Acontece, porém, que não me parece o caminho mais adequado o projeto de lei. Por quê? Porque um projeto de lei, uma vez sancionada a lei, ela engessaria a matéria. Então, a partir daí, essa matéria, o município ficaria engessado e, de certa forma, a lei ela poderia se tornar ineficaz na medida em que todas as instâncias judiciárias estão entendendo de que o projeto, um disciplinamento municipal só terá valor se não infringir ou se for mais restritivo do que um disciplinamento estadual. E assim, subsequentemente, o estadual só terá valor se for mais restritivo do que o federal. Então, se nós partirmos da Lei Federal 13.979, significa dizer que nenhum ato do governador poderá ser válido se for mais restritivo ou se não for mais restritivo do que a lei federal. E, consequentemente, nenhum ato do município será válido se ele não for mais restritivo do que o do governo estadual. Nessa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, foi agora do dia 15, disse que os atos do governador e do prefeito, eles são baixados por decreto. Consequentemente, me parece que excluiu aí a possibilidade de haver o disciplinamento através de lei. Até mesmo porque, por se tratar de uma calamidade, de um problema emergencial, nós estamos até ouvindo aqui na discussão essas medidas restritivas, elas alteram constantemente.
elas estão em constante alteração. E, obviamente, que uma lei ela não possibilita essa flexibilidade constantes de alteração das medidas. Vamos imaginar que na semana que vem, o que a gente não quer, né, mas na semana que vem se alastra a epidemia aqui no nosso estado. E o governador vem abaixar um decreto fechando tudo. Bem, lá se foi a nossa lei, se tornou a nossa lei ineficaz. Então, me parece que, muito embora a ideia, a vontade de que a parte econômica não seja atingida, né, de que a economia... Se eu puder arrumar sua câmera que saiu de foco, não estão conseguindo ver o senhor. Isso, tá. Obrigado. Desculpa. Nada que isso. Então, me parece que a lei ela seria um instrumento legal que engessaria o município de Florianópolis. Então, dali para frente, nenhuma medida mais benevolente o prefeito poderia baixar porque a lei impediria. E assim, ou o inverso também seria verdadeiro. Se o governador baixar uma norma, a lei se tornaria ineficaz. Então, muito embora a importância da discussão, a importância da Câmara se envolver nessa discussão e de conhecer os problemas das partes econômicas do município, né, da economia municipal, me parece que o caminho para essa liberação, o caminho para esse disciplinamento, não é através de um projeto de lei, e sim através de decreto baixado pelo chefe do Poder Executivo, que seria o prefeito municipal. Então, só estou dando essa minha contribuição, modesta contribuição, porque entendo que é importante que todos conheçam, né, que uma lei ela é uma coisa perene, não é uma coisa tão flexível quanto é um decreto. Com isso, eu me despeço aí e peço que sejam meditados sobre esse assunto. Obrigado. Doutor Jaime, muito obrigado pela sua contribuição. É sempre um prazer, é imenso ouvi-lo, ainda mais a sua opinião é de extrema importância. O senhor que já foi procurador do município por muitos e muitos anos, pode nos ajudar e contribuir muito. Concordo plenamente, doutor Jaime, com a questão do senhor, que a lei engessa as medidas que devem ser tomadas pelo prefeito, mas a atitude de apresentar o projeto, aqui eu explico ao senhor o porquê. O que acontece? Como o senhor bem falou, já houve a decisão do STF, a discussão das medidas que são restritivas do governador, do governo, do presidente, governo do estado e, consequentemente, o município. Um só pode fazer mais restritiva do que os outros, assim, por ordem de competência. Mas ocorre que aconteceu no nosso estado, aconteceu aqui em Florianópolis, que o governador tomou algumas atitudes de liberação. Os nossos municípios vizinhos, São José, Biguaçu, Palhoça, praticamente seguiram o determinado pelo governo do estado, e diferente, aqui em Florianópolis não foi seguido o que o governador fez. E aí, onde que até levou estudar e apresentar a presente matéria, no sentido de dizer o seguinte: se municípios vizinhos, como São José, Palhoça, Biguaçu, que em alguns casos acabam até utilizando o nosso sistema de saúde, que usam os hospitais que estão aqui, que são o Hospital Regional, o Hospital Celso Ramos, o HU, e outros hospitais que nós temos, o Hospital Florianópolis, que são utilizados por pessoas dos outros municípios que acabam demandando aqui para esses hospitais. Por que eles seguem o governador e o nosso município não seguiu? Então, a medida de apresentar o projeto de lei foi nesse sentido, de dar a mesma garantia ao setor produtivo dos demais, e, infelizmente, essa atitude acaba engessando um pouco e dificultando, eu entendo perfeitamente, caso aprove essa lei, se for necessário tomar medidas severas daqui a pouco, de uma quarentena e de uma restrição também, novamente, como foi tomado, vai ser necessário
de alterar uma lei e não fazer um decreto, que é muito mais fácil. O decreto é um ato unilateral que o prefeito faz sozinho, sentado na mesa dele, e não precisa se levar para um parlamento para 23 vereadores discutir e aprovar. Só que, vereador, existe um instrumento legal muito importante que pouco se utiliza dele, que é o decreto legislativo. E o decreto legislativo é exatamente o instrumento em que o legislativo tem para obstacularizar as atitudes do executivo. Então, se o executivo... Susta, na verdade, né? A gente pode sustar... Lógico, porque aí são instrumentos mais ágeis e mais flexíveis, né, do que a lei em si. Então, o senhor sugere que seria um decreto sustando, que fosse um decreto legislativo eventual, sustando o decreto do prefeito e estabelecendo novos critérios. Exatamente, exatamente um decreto em que impeça o prefeito de não aderir, né? Aí teria que se estudar, obviamente, né? Teria que estudar os termos do decreto. Por isso que eu digo, é sempre importante ouvi-lo para a gente ter saídas o decreto legislativo ele é bem mais flexível do que a lei, né? E, obviamente, quem sou eu para estar te dizendo isso? Mas, na verdade, muito mais experiente do que projeto de lei é um instrumento legal que passa por um processo legislativo bastante complexo, diferentemente de um decreto legislativo, né? É uma medida a ser estudada, doutor Jaime. Confesso ao senhor que não havia nem pensado nessa possibilidade de ter um decreto legislativo sustando o decreto do prefeito e um novo decreto legislativo alterando. Porque o decreto legislativo, vereador, é exatamente o instrumento em que a Câmara pode interferir num ato do Poder Executivo. Certo? Ele interfere através de um... Interfere através do ato do prefeito, né? A gente não pode criar um decreto para decretar algo que não foi decretado pelo prefeito. Nós podemos criar uma ferramenta que altera o que foi decretado pelo prefeito. Exatamente. Nós aprovamos, só para concluir, nós aprovamos um decreto legislativo na época que eu estava assessorando lá no Senado Federal, impedindo ou significa revogando aquele decreto do governo federal da medida aquela medição dos terrenos de marinha. Sim. E esse decreto foi aprovado por unanimidade no Senado, depois foi para a Câmara, porque precisava as duas casas lá, né? Sim. E lá na Câmara está engavetado até hoje, mas entende? Então, o que houve? Um decreto. Eu acho que é uma saída, doutor Jaime. É uma saída mais. Eu acho que é uma saída que garante o direito do setor produtivo e dá flexibilidade caso haja necessidade de uma mudança radical em consequência da pandemia. Porque ninguém sabe o que acontece nessa pandemia daqui a 2 semanas, 3 semanas, né? Concordo com o senhor. E a lei é um instrumento legal muito forte, né? Certo? Vou tomar as medidas cabíveis aqui dentro do parlamento para fazer essa alteração. Creio que vai ter que ser pedido o arquivamento da presente matéria e automaticamente a apresentação dela através de um PDL. Pode ser, exato. Então, obrigado pela contribuição, sempre importante. Tá bom, então tu me dispensa para mim atender Está dispensado. O professor Salomão continua conosco e representando Floripa amanhã, como sempre. Isso, um abraço. Tá bom. O doutor Jaime foi espetacular, foi muito boa. Com certeza, é sempre importante. Deu um outro caminho aí que talvez seja melhor do que juridicamente importante, com certeza. Continuamos, mas isso, só para explicar para os demais, gente, a sugestão do Dr. Jaime, nosso ex-procurador do município, é de que a forma que foi apresentada aqui seja alterada. Isso. Mas a discussão do conteúdo, do tema, a gente pode continuar aqui para ver... Óbvio, né? Eu acho que é importantíssimo, né? E a Câmara vai estar muito bem respaldada, né, em tudo que fizer, certo? Obrigado, doutor Jaime. Tá, obrigado e uma boa tarde para todos. Boa tarde. Aberta a palavra, quem mais?
Peroni, desculpa, você. Obrigado, vereador Miltinho. Boa tarde a todos. Eduardo Peroni, CEO da CIF, acompanhando aqui o nosso diretor Jaime Zilioto. Vereador Miltinho, eu até fui beneficiado significativamente pela participação do Dr. Jaime aí, porque eu ia levantar justamente 2 pontos que ele acabou esclarecendo com muita maestria. A primeira com relação à competência concorrente, né, na criação da norma, ou seja, uma norma que não viesse efetivamente a conflitar com outra norma, tanto do Estado quanto do governo federal. E a segunda é uma situação que o Dr. Jaime fez uma colocação muito breve, e é importante nós atentarmos com relação à eficácia da norma no espaço e no tempo, né? Então, se nós criarmos uma norma efetivamente proibitiva, nós, há pouco tempo, daqui a algum tempo na frente, nós podemos ter uma norma, como ele mesmo citou, estritamente forte, de difícil articulação no sentido revogatório ou não, né, ou modificativo, mas se torna um elemento, um instrumento já mais difícil de manipulação sob o aspecto do processo legislativo. Então, eu acho que é muito importante a gente atentar à eficácia da norma efetiva, né? Me parece que a alternativa jurídica já se tem mais que uma, né? Então, quer dizer, do PL passa-se já a um PDL, né? Mas a eficácia é importante, e nesse sentido da eficácia, uma preocupação que a gente tem discutido muito no Comitê de Crise da CIF é justamente o sentido proibitivo das normas, né? Hoje é muito fácil a gente fazer a contenção, o processo restritivo de um CNPJ do que efetivamente fazer de um CPF. Eu vou dizer então, coisa, já dei minha opinião. É muito fácil hoje nós fazermos um controle de CNPJs, né? Ou seja, passarmos a corresponsabilidade ou a responsabilidade direta ao setor produtivo e não corresponsabilizar o cidadão no processo né, de achatamento dessa curva, como nós vimos falando, no sentido do estancamento da circulação da economia nesses dias que nós estivemos aí vivenciando. Então, o que eu gostaria de sugerir, vereador Miltinho, é no sentido, primeiro, de se efetivamente fazer um reestudo da eficácia da norma, se a norma efetivamente no sentido protetivo ao setor produtivo, talvez as expressões proibitivas sejam aí um pouco fortes para que a gente possa ter uma flexibilidade na prática da aplicação da norma, né, na eficácia da norma. E, pode dar exemplos para nós ali, Peroni? Por exemplo, essa situação que o colega falou aí, acho que é o Ferreira da CATES, a situação do tapete, por exemplo, a situação que o Dabdab citou com relação, e que você já tinha pacificado isso, né, com relação a 1,5 metro dos bares e restaurantes, algumas situações que podem ser específicas para um determinado segmento e para outro não. Então, e aí falando como a CIF, a gente tem vários setores abrigados dentro do nosso guarda-chuva, tem setores, por exemplo, que a eficácia pode não ser tão grande na prática como ela é no texto. Então, é nesse sentido que a gente sugere, vereador, que de repente a gente possa revisar isso, ou seja, revisitar nessa sua análise final aí para a proposição da matéria, né? Daqui um pouco nesse sentido. E a outra aí é no sentido de que a gente faça uma construção dessa norma para que ela, se for pelo meio PL, que ela seja efetivamente eficaz, né? Não um curto tempo, mas um tempo maior, e que seja efetivamente protetivo para os CNPJs, né? Para o setor produtivo. E aí apliquemos a concorrência ou a corresponsabilidade ao cidadão também, não somente ao CNPJ, mas aquela responsabilidade concorrente do CPF, vamos dizer assim, e que também seja estudada daqui um pouco essa medida que o próprio Dr. Jaime trouxe, e que é a possibilidade do decreto legislativo. Obrigado, vereador Miltinho. Desculpe por me alongar. Não, que é isso. É sempre importante também a gente
ouvir todos os setores, todas as partes. A questão colocada pelo Dr. Jaime, tenho certeza que vai ser estudada e provavelmente vai ser o caminho a ser seguido. É uma medida extremamente inteligente. E nunca é sempre importante ouvir as pessoas mais experientes para nos dar os caminhos mais certos, né? Uma das preocupações que tinha quando apresentei o projeto era esse engessamento, que através de um PDL que pode tirar esse engessamento. A questão dos regramentos obrigatórios que você colocou ali, você sabe que eu sou um defensor daqui de tudo, sou contra, né? Todas aquelas coisas que obrigam o setor produtivo, faça isso, faça aquilo, coloque aqui, coloque isso, coloque aquilo. Mas, por se tratar na situação que né, o fato que é esse projeto de lei, algumas medidas elas são obrigatórias a serem tomadas. E umas delas não vão ter como tirar, tipo, todos vão ser obrigados a utilização de máscara, vai ser obrigatório, utilização de álcool em gel, obrigatório, utilização da higienização, obrigatório e tal. E as outras medidas, elas acabam sendo obrigatórias, umas para um setor cabe e para outras não cabe. Confesso que debrucei e fiquei durante 3 dias ali fazendo pequenas alterações aqui e ali, a gente acaba ficando viciado com o texto e aí 2 dias, 3 dias depois tu já vai ler o mesmo texto, já pode ver alterações que poderia ter feito e não foram feitas. Então confesso para você que tem alterações a serem feitas, que já estão até no papel para serem emendadas, agora com a alteração de esse pedido de projeto de lei para projeto de decreto legislativo, com certeza vamos ter algumas alterações de redações, né, dessas colocações que você fez, e inclusão de outras coisas que nós não temos também. Só parabenizar primeiro pela iniciativa de fazer todo aquele diagnóstico com os setores, envolvendo várias organizações, várias instituições representativas. Eu acho que isso foi fundamental, e parabenizar pelo trabalho à frente da Frente Parlamentar, que é aqui o fórum de discussão efetivo. Com certeza, mas aqui quero deixar registrado e aqui também agradecer e parabenizar ao secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Pesca do município, Juliano Richter Pires. Foi o Juliano que, vamos dizer assim, iniciou essa ideia do diagnóstico e aí nos pediu ajuda aqui pela Frente Parlamentar para ajudar também o Executivo a tomar conhecimento de como poderia funcionar. Foi daí que o projeto também surgiu, com as informações que foram obtidas. Então fica aqui o registro e o agradecimento ao secretário Juliano, que também preocupado também com o setor produtivo da cidade, lá pelo Executivo, mas preocupado também foi ele que surgiu, que nos deu a ideia aí de começar esse diagnóstico em conjunto, aí fizemos e surgiu o projeto. Hélio está se balançando na cadeira, quando o Hélio se balança na cadeira, o Hélio quer falar. Está contigo, Hélio? Ou não quer falar, Hélio? Boa tarde a todos. Eu levantei a mãozinha aí no aplicativo, eu acho que... É muito chique, né, Hélio? Bom, boa tarde a todos. Desculpa o atraso na entrada da reunião. Embora tenha acompanhado aí a pauta, parabenizar o vereador pela iniciativa de poder estar contribuindo de alguma forma para que as coisas pudessem acontecer. Mas eu concordo, assim, plenamente com o Dr. Jaime e com o Bertier também, com o Peroni, desculpa, o Peroni, no sentido de que as ferramentas legislativas, existem várias ferramentas legislativas que podem já tomar as providências pelo qual o objeto do projeto de lei ele propõe, né? E só a minha dúvida que ficou é que um projeto de decreto legislativo, ele é só reativo a uma ação do executivo, ou o decreto legislativo ele também pode ser propositivo? Eu gostaria de um esclarecimento, porque realmente eu fiquei na dúvida Ele é reativo, ele vai em reação a algo do executivo, mas alterando aquilo que o executivo fez. Ou seja, a gente pode fazer um decreto em cima do decreto do prefeito, sustando o decreto do prefeito e estabelecendo novas regras para aquele decreto sustado.
Ou seja, ou a gente altera, na verdade é um nosso decreto alterando o decreto dele. Esse é o... Não tem como o legislativo começar a decretar medidas para o executivo. Tipo, o prefeito quer regulamentar uma lei que não... Existe uma lei que deve ser regulamentada por decreto, o prefeito não fez a regulamentação, a Câmara faz a regulamentação por decreto. Não é competência do legislativo, é do executivo fazer esse decreto. Mas caso ele faça esse decreto regulamentando e a Câmara entende que não foi viável, que contraria o que a lei determina, a Câmara pode provocar esse projeto de decreto legislativo sustando ou alterando o decreto do Executivo. Perfeito. Eu perguntei porque nesse meio legislativo parece que a lógica não impera muito, né? Então é bom a gente tirar essa dúvida, porque realmente a gente ficar esclarecido. Mas era isso que eu queria manifestar. Não, se pudesse sair do legislativo, imagina o prefeito que tivesse uma Câmara que fosse oposição, a maioria fosse oposição, a oposição seria decretando tudo e todos pela cidade aí, deixando o prefeito com a mão amarrada. Verdade. Muito obrigado aí, uma boa tarde a todos. Obrigado, Hélio. A palavra continua aberta, mais alguém? Daniel, por favor, Daniel. A palavra está com vocês. Boa tarde a todos. Daniel Rodrigues, da Associação Brasileira de Shopping Centers. Eu tenho outra reunião agora às 14h30, então fiz questão de falar para, primeiro, parabenizar o Miltinho. Eu acompanho as casas legislativas do Brasil inteiro, de norte ao sul, todos os estados, federal, tudo, e posso garantir e afirmar que vereadores e políticos como o Miltinho são raridade. Então, parabéns pela iniciativa aí, Miltinho. Acho que todos os setores privados sempre devem buscar estar próximo de políticos como tu. Então, tu realmente engrandece muito o setor produtivo. E quero mais uma vez agradecer aí a oportunidade, a lembrança, né, de ter lembrado do meu setor. Quero que tu saiba que a gente está do teu lado, então que tu decidir aí, a gente vai estar apoiando, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho outra reunião agora com o governo do Paraná e estamos nessa. Eu nunca achei que ia trabalhar tanto na Covid. Eu achei que ia ficar em casa de quarentena, mas não foi o que aconteceu. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos aí pela oportunidade. E, Miltinho, muito obrigado. Conte comigo e com a associação pelo que precisar. Obrigado, Daniel. Obrigado, agradeço mais uma vez. Sempre que quando a gente precisa de informações e dados aí do setor, você sempre nos ajuda, sempre pontual aí nos quesitos produtivos. Então, obrigado, sucesso aí no trabalho e vamos em frente. Professor, doutor Moser, está com o senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Desculpem estar de máscara, mas eu estou no escritório, tem mais pessoas, né? Então, em respeito a todos, né? Preciso estar seguindo aí as recomendações da saúde, né? Cumprimentando todos os colegas, né? Das entidades, instituições aqui presentes, cumprimentando e parabenizando você, vereador Miltinho, pela iniciativa, e assim também cumprimento os demais vereadores. Parece-nos que está presente também o vereador Leila, né, o Vanderlei. Então, boa tarde. Eu inicio dizendo que hoje pela manhã, na frente da minha casa, não sei se a casa é minha, onde eu moro, tem uma agência, era 5 da manhã, e tem uma agência do Cine. E ali havia uma fila, às 5 da manhã, uma fila quilométrica. Se perdia de vista. E fiquei pensando, eles estão buscando emprego, mas se é proibido trabalhar, se não tem ao menos locomoção, como disse o doutor Jaime Ziliotto, né? Se não tem locomoção, não tem condução, fica difícil, né? E como representante diretor-presidente do CRECI, que é o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, a gente acaba, na verdade,
participando de toda, ou representando toda a sociedade que existem, envolve vários atores, né? A construção civil, as imobiliárias, os corretores e corretoras de imóveis, funcionários, né, trabalhadores. E aí o corretor de imóveis ele trabalha com locações e administração de imóveis. E aí ele tem o imóvel locado para um cliente no centro e esse cliente foi autorizado a abrir. Mas o cliente dele não está no centro. Ele vem da circunvizinhança, ele vem de outros bairros, de outros setores. Se não tem locomoção, é como se não tivesse a autorização para abrir. Então, eu gostaria né, novamente, parabenizar a atitude, vereador Miltinho, muito salutar, importante. Como foi dito aqui, aqui é o fórum para esse debate, e muito importante e necessário, porque nós costumamos dizer o seguinte, sem vida não há economia, porém, sem economia também não há vida. Então, o setor produtivo não pode ser engessado, não pode ficar parado em hipótese alguma. Nós sabemos que dinheiro não dá em árvores, dinheiro não dá em árvores. O setor produtivo é que arrecada os impostos para o governo municipal, estadual e federal, sem o qual não há como gerir, não há como movimentar, não há como prosperar, não há como ter continuidade. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente que o assunto, o assunto transporte público fosse tratado com muito carinho, muito cuidado, muito carinho, obviamente, seguindo todas as recomendações da saúde, né, ou para a saúde, para evitar esse tal de coronavírus, que até não gosto muito de falar esse nome, né? E também, né, por exemplo, o ônibus, de repente, só circular sentados e só permitir o ingresso no veículo de máscara. Alô? Alô? Estamos ouvindo. Estão ouvindo? Né? Com critérios. Igualmente verifica-se dificuldades de muitos trabalhadores, muitos funcionários, funcionárias, em relação às aulas, né? Então, sei que é difícil, mas buscar, de repente, uma saída momentânea, né? Para que tenha uma solução, pelo menos satisfatória. Então, a princípio era isso. Estamos felizes de estar participando com vocês. Esse movimento é importante, essas atitudes, né? Porque nós somos guerreiros. E se tiver que morrer, vamos morrer guerreando. Claro, sempre respeitando a vida, mas para isso nós temos orientações e temos condições de seguir essas orientações. A princípio, os meus agradecimentos, posso me manifestar depois, no momento era isso. Muito, muito obrigado. Presidente Moser, obrigado. Cresci, sabe que é um setor de imobiliárias e corretores de imóveis é sempre importante. Tenho certeza que nós vamos levar, sim, esse assunto para a nova ideia agora do decreto legislativo. Vamos levar a ideia também do transporte público. Não tenha dúvida disso. Todos aqui, quase na maioria, fizeram um apontamento da questão do transporte. É importante a gente levar esse assunto. E aí o senhor falou no início sobre a questão da fila do desemprego, e eu anotei aqui, antes de começar nossas reuniões, eu anotei alguns dados aqui que saiu numa pesquisa que saiu na segunda-feira do Sebrae Santa Catarina, até o Vanderlei que está aqui representando o Sebrae, e aí eu anotei alguns pontos que me chamaram a atenção da pesquisa. Em Florianópolis, senhores, hoje nós temos 41.341 pessoas desempregadas já em Florianópolis. 37,2% das empresas já demitiram até 2 funcionários por empresa. 92% das empresas entrevistadas tiveram a queda de 77% do seu faturamento. Isso está estimado em mais ou menos 958 milhões na economia da nossa cidade.
2,42% encerraram as atividades. Aí você pensa, mas foram só 2,42% que encerraram as atividades. Esse 2,42% equivale a 2.109 empresas na nossa cidade que já praticamente se encerraram as atividades na região. Então, senhores, são dados que nos assustam, são dados que nos chamam muito a atenção, e o debate que nós estamos fazendo aqui, a proposta da lei que nós estamos fazendo aqui, é que pelo menos ajude, sei que não vai, e todos aqui sabem que não vai resolver esses dados aqui apresentados, que não vão ser corrigidos de imediato, mas pelo menos vai ajudar a estancar, né? Ou achar uma forma mediativa assim de dizer, olha, para um pouco essa baixa, porque daqui a pouco o município não vai estar arrecadando, o município não vai ter mais dinheiro nem para o combate ao Covid, nem para pagar os profissionais da saúde, os profissionais de todo o setor público. E aí eu falo da prefeitura, falo do setor público, porque ele automaticamente depende do poder do privado, do produtivo, porque se não produzirem, não pagarem impostos, o município não arrecada e não tem cofre, não tem dinheiro para pagar a segurança, a saúde, a educação e tudo aquilo que se faz necessário. Continuo com a palavra aberta. Vanderlei do Sebrae, por favor, está com o senhor. Só como eu fui citado ali, essa pesquisa que a gente fez do Sebrae, só para colocar, né, Milton, que é 40 mil novos desempregos. A gente já tinha uma quantidade de desempregos no município e aumentou em 40 mil. Então deve ser, eu não me lembro quanto é que estava Florianópolis, eu sei que no estado a gente tinha 160 mil desempregos e com essa segunda pesquisa aumentou em 240 mil, chegando a 400 mil desempregos no estado. Então, só para a gente contribuir aí. Obrigado, Vanderlei. Exato, ou seja, 41 mil é desse período, né? Então, são dados alarmantes e muito preocupam. Continuo a palavra em aberto. Ô, vereador, eu queria fazer uma colocação. Professor Salomão, sempre importante ouvi-lo. Bom, ontem, quando a gente pediu para te incluir o Dr. Jaime no grupo, era exatamente porque eu sabia que ele tinha excelente contribuição a dar e eu acho que ele deu com muita eficiência em nome do Floripa Amanhã. E por outro lado, eu quero cumprimentar pelo trabalho que foi feito. Esse descritivo de tudo que cada setor pode fazer está muito bem feito ali na minuta do projeto, que agora tu pode comparar com o decreto, aquilo que o decreto atende e aquilo que está descrito ali para um possível decreto legislativo. Por outro lado, eu gostaria também de fazer uma ponderação no que se refere ao que a moça do Instituto Embeleze falou. O caso dela não se enquadra no caso do salão de beleza, com a devida adaptação, porque me parece que ela dá o curso à distância e ela precisa de aula prática. Então, essa aula prática, eu creio que ela pode se ajustar com alguma adaptação ao Instituto de Beleza, até estagiar no próprio Instituto, se for o caso. Eu pensando assim, professor Salomão, eu também considero que se enquadre, né? Mas como ela se trata de uma escola e não de um salão de beleza, o CNPJ, isso pode vir a dar problema para ela. Então, eu acho que a preocupação deles do setor, da educação do setor de beleza, é não ter esse tipo de problema, né? Eles podem considerar que é um salão de beleza também e tal, estamos seguindo a atividade, mas o CNPJ, o KNAI é outra, né? Então isso pode causar algum tipo de problemas futuros. Então acho que poderia ser levado, assim como do transporte incluído, coletivo, né? Ser incluído dentro do... exatamente, pode ser levado o transporte coletivo, que foi muito bem abordado aí, com muita razão, mas está, de acordo com o que o doutor Jaime falou, dentro da hierarquia, ele está fora da competência do município hoje, está na competência do Estado, porque o decreto estadual é que proíbe. Então, tem que levar tudo para o governo do Estado e vocês discutirem e chegarem a um denominador comum até afrouxar o transporte coletivo municipal também. Tranquilo. Obrigado pela contribuição. Obrigado. Mais alguém? Vereador Vanderlei?
Tem que liberar o seu. Agora deu. Boa tarde a todos. Senhor vereador. Estou acompanhando aqui atentamente a preocupação dos nobres amigos aí que são representantes e preocupados também com um problema gigantesco, né? Que quem imaginaria que em 40 dias atrás a gente pudesse enfrentar tudo isso, representam em a cabeça de milhares de pessoas nessa cidade, na nossa capital, também com a mesma preocupação. Eu fiz algumas anotações aqui, vereador. Eu acho que até na sessão de hoje, às 4 horas, a gente vai ter que, eu acho que deixar o seu projeto pelo menos aberto para pelo menos explicar o que aconteceu nessa reunião, não retirar ele ainda, para que a gente possa tornar para os vereadores, 23 vereadores, as preocupações que foram anotadas de hoje, porque elas são importantes, são pertinentes, mas a gente tem que fazer uma avaliação muito criteriosa do momento que a gente está vivendo, que esse retorno ele era esperado. Eu acho que as medidas que foram tomadas lá atrás, e quando o prefeito apresentou, principalmente se tratando da nossa cidade, ele se baseou, e sempre falou isso, pelos conselhos técnicos da equipe que nós temos da saúde, que ela é referência nacional. E a volta, a gente não vê os dados, de que maneira que estão sendo feita essa volta. O que me preocupa muito, e eu acho que vocês têm muita razão, quando cada setor separa por recortes as formas que estão tentando minimizar para poder proteger a sua empresa e proteger também os trabalhadores, assim por consequência também a economia da empresa, mas é entender de que maneira que está sendo dada essa volta, as medidas que deixaram de ser planejadas durante mais de um mês. Nós estamos falando em mais de 35 dias que tivemos o tempo, tanto o governo do estado quanto a prefeitura, de promover essa volta de uma maneira a pegar os exemplos de lugares que deram certo. Nós vimos aqui 35 dias e uma aquisição de 7% apenas de testagem para 7% apenas de Florianópolis. Não quero dizer que a gente precisa testar em massa a cidade inteira, e nenhuma cidade no país vai conseguir fazer isso. Mas no mínimo que se esperava era de alcançar aí pelo menos a volta de setores que fossem sendo feitas, esses setores fossem sendo testados. Vamos imaginar que fosse programado para essa semana a abertura do comércio em Florianópolis. Eu imaginava que seria a exemplo de outras cidades, como ficou constatado no discurso dos nossos gestantes, dos nossos gestores, que iriam testar setor por setor para que fossem sendo liberados. Porque hoje eu vejo uma angústia muito grande do ponto de vista de preservação das empresas e dos postos de trabalho, que eu também estou do lado dessa pauta, que é importantíssima, nesse momento precisa urgentemente de socorro, mas nós precisamos entender que nós todos vamos fazer o possível e o impossível, mas de qualquer forma estaremos navegando no escuro, sem instrumentos, porque a volta, só para os senhores terem ideias, as ideias e poder pensar comigo aqui, refletir. Se Florianópolis adquiriu 35 mil unidades de teste rápido, se Florianópolis testou num dia 280 e depois no outro dia 90 e poucos, aí nós não chegamos a 500 testagens. Isso é muito grave, é perigoso. Não sei se vocês me compreendem. Eu acho que poderia ter dado prioridade agora de testar os comerciários, os que estão voltando. Eu acho que era importante fazer uma força-tarefa de buscar ir ao encontro para poder dar garantia de pelo menos quem estiver se relacionando naquele ambiente de trabalho, com o empresário, a família do empresário e os colaboradores daquela empresa estejam preservados. Porque eles vão tomar as medidas de precaução quando a pessoa acessar aquela entidade, aquela empresa. E eles estarão protegidos e estarão protegendo quem estiver entrando. Isso seria um grande passo de a gente buscar junto ao prefeito Jean Loureiro e a Secretaria de Saúde um levantamento do que nós temos de testes, testar imediatamente o comércio de rua que está sendo aberto, porque simplesmente a abertura de novo, porque o governador botou, porque o prefeito falou, ninguém está apresentando dados. A gente está, desde um mês para cá, infelizmente, tomando medidas e não apresentando realmente planejamento para que essas medidas de atenuação possam ser implementadas, porque senão todo esse mês, 35, 36 dias que ficamos parados e que causou um prejuízo enorme, mais de 41 mil desempregados, empresas fechando, como o vereador Milton falou, quando eu vi os dados também
na segunda-feira, eu me assustei quando deu 2,42%. Eu disse, pô, mas não é só isso, não é possível, porque só o que eu conheço de pessoas e amigos que tiveram que fechar as portas, estão desesperados, é uma quantidade enorme, mas o número é gigantesco. Então, demonstra que nós temos muitas outras empresas no mesmo caminho. E se, de novo, tivermos que fazer uma volta ao lockdown, não que seja completo, mas se tivermos que, de novo, voltar para dentro da quarentena, por conta de um erro agora nesse retorno, imaginem, senhores, o grande prejuízo, aí sim vai estar instalado um caos na economia do nosso município, que possivelmente nós não vamos recuperar tão cedo. Então, eu acredito, vereador Miltinho e senhores que estão acompanhando aqui atentamente, eu acho que o setor precisa urgentemente exigir essa proteção também. Assim como os setores de saúde que estavam ali de frente fizeram testagens, assim como o pessoal da Guarda Municipal e tal, pessoas que estavam lidando diretamente no enfrentamento ao Covid, ao coronavírus, o novo coronavírus, Covid-19, que agora quem está indo para a linha de frente seja testado. Nós temos que exigir isso. Vocês são pagadores de impostos, vocês já botaram muito dinheiro no cofre da prefeitura, e se for necessário a prefeitura investir nisso, se faz urgente. A gente tem que proteger urgentemente. Imagine uma empresa que tenha 30 colaboradores. Se um contaminado voltando agora e contaminar os 30 colaboradores, essa empresa não só vai ter um problema gigantesco, ter que fechar as portas, descontaminar, parar 15 dias, todo mundo de quarentena, todos os colaboradores terão que entrar em quarentena, porque é o protocolo da OMS e vai ter que ser seguido. Então, essa empresa é uma que vai quebrar sozinha. Ela vai perder o abraço de todos. Então, quero que compreendam que a gente precisa agora unificar aí as forças para um dos principais fatores que os países, tipo Coreia do Sul, Singapura, o Bahrein, todos eles fizeram a volta. E fizeram a volta controlada. A volta, até na verdade, todo mundo que é testado vai para o aplicativo do celular. Ele é cadastrado com QR Code pelo próprio QR Code do teste. E a pessoa anda pela rua, em qualquer momento ela é fiscalizada com uma fiscalização orientadora que pede o celular dela e confere se essa pessoa foi fiscalizada. Isso gera uma proteção muito grande. Nós temos uma capital da tecnologia e podemos pedir aí também a tecnologia para ser aliado nesse momento, vereador Miltinho. E é o debate em relação aos impostos. Eu acho que está na hora de Florianópolis sair na frente com esse debate para Santa Catarina, porque nenhum município levantou esse debate com medo, obviamente, porque o governo federal ficou de fazer os aportes até dezembro de ISS e ICMS, tanto do município quanto do estado, dos impostos que deixaram de ser arrecadados. Ou seja, o que está sendo votado no Congresso Nacional de semana passada e deve fechar hoje e amanhã pelo Senado, vai fazer com que os municípios e os estados da nossa federação tenham a garantia de repassar isso para os empresários, para a população do seu município, do seu estado, como forma realmente de fazer com que funcione o que está sendo votado lá em cima, o interesse de ser votado lá em cima, do que o governo federal repasse para os municípios e estados as perdas com ISS e ICMS. Ou seja, nós podemos aqui brigar, sim, pela questão do IPTU, baixar. Eu acho que os... Vereador Vanderlei? Caiu o sinal do vereador Vanderlei. Caiu o sinal. Mas foram importantes as colocações... Oi. Voltou, vereador? Está ouvindo? Não estamos lhe ouvindo, vereador. Está ouvindo? Caiu geral ou foi o meu? Agora... Oi? Está voltando? Oi. Enquanto restabelece Foi só o seu vereador. Eu passo para o Hélio enquanto restabelece o Lela. Hélio? Não, era só para informar que a princípio era só o áudio do vereador Lela que tinha dado um probleminha aí, mas tô no aguardo aí. Lela, no finalzinho o Lela já voltou, né? Tá ouvindo, Lela? Fala. Não, só no finalzinho que... eu acho que caiu geral, né? Não, foi no finalzinho a tua. Todo mundo geral. tava... Foi só no finalzinho da tua fala ali, tá?
Mas foi só falar do imposto, que dava para cortar os impostos, aí caiu o sinal. Não, mas deu para ouvir toda a parte de imposto e acho eu sei, mas importante... estou falando, foi só a gente falar, foi só a gente conjecturar a possibilidade de corte de impostos, cortar o sinal. O Bin Laden tá de olho nas conexões aí para cortar. Quando fala em corte de imposto, ele manda cortar a conexão aí da galera. Corta antes que eles... eu sugiro, Lela, a preocupação é uma preocupação importantíssima. Inclusive, aproveito aqui a oportunidade para pedir o teu apoio aqui na Câmara como colega no Parlamento. Nós estamos tramitando aqui na Casa um projeto que ele adequa o setor de eventos de congresso. Está ouvindo? O setor, todos os demais estão ouvindo ou só o Lela está cortando? Voltou agora. Nós temos um projeto tramitando na Câmara que adequa a alíquota de ISS. Então, peço aí a tua ajuda para a gente, o mais rápido possível, aprovarmos esse projeto aí, colocarmos em votação, porque já vai ajudar todo o setor produtivo nesse período de pandemia, vai ajudar em muito a questão dessa adequação do ISS que tramita aqui na Câmara. Então, precisamos debater e discutir sobre isso. Continuando, que já estamos quase no horário para encerrar. Consulto se tem mais alguém aí que quer fazer uso da palavra. Se todos já falaram, não havendo mais ninguém a falar, eu faço os seguintes encaminhamentos aqui e coloco para deliberação dos senhores. Eu acho que a importância do projeto, do debate aqui, não do projeto, mas do debate em si, é de extrema importância e ficaram colocados aqui alguns pontos, né? Algumas alterações pontuais em alguns setores que eu anotei aqui, né? Alguns setores que fizeram apontamentos. A questão que eu consulto aqui para vocês, a questão do transporte público que foi levantado, se a gente pode discutir, achar uma medida, alguma forma de colocar também o transporte público, já que não tem como ter o comércio aberto, não ter as empresas abertas se não tiver transporte para transportar essas pessoas. E aí, já coloco aqui a vossas excelências a seguinte colocação, que provavelmente irei pedir o arquivamento do projeto. Hoje ainda não, porque como o vereador Vanderlei colocou, o projeto está pautado, eu vou deixar começar a discussão e passar todos os pontos aqui discutidos com a ajuda do vereador Vanderlei para todos os outros demais colegas vereadores, outros 21. Então, até peço a ajuda do Lela para na tarde de hoje passar todas as informações necessárias. E aí, em sequência, eu peço o arquivamento, porque aí iremos propor através de um projeto de decreto legislativo e não através de uma lei ordinária como foi proposto. Eu acho que é para dar um pouco mais de flexibilidade, caso haja necessidade de alguma intervenção maior no futuro, Deus queira que não, porque a gente quer sair dessa e não retornar para onde estávamos, né? E então vai ser feito essas mudanças. Coloco aqui, consulto todos os colegas se estão de acordo para incluirmos esse tema e fazermos a alteração necessária. Todos de acordo? De acordo, vereador. Todos de acordo? O vereador Afrânio está de acordo também, vereador Afrânio? Está de acordo? Olha, vereador Afrânio, estava todo mundo dizendo aqui que o senhor ia nos ajudar no fundo que nós estamos criando aí, cada um vai doar 5 mil, que o senhor ia doar 50. O senhor está de acordo? O senhor falou que estava de acordo. Brincadeira à parte. Vereador Afrânio, agradeço. Eu escutei. É a conversão do projeto de lei em decreto legislativo. Decreto legislativo. Não, estou à parte. Quero aqui agradecer a presença de todos vocês, agradecer ao vereador Afrânio, depois eu lhe passo maiores informações sobre o que foi debatido aqui na reunião. Agradeço a presença de vocês, uma reunião de forma extraordinária, diferente, online, a nossa primeira reunião da Frente Parlamentar online, e, consequentemente, assim que tivermos as alterações e as adequações, enviaremos para vocês por e-mail, pelo WhatsApp, essas mudanças, bem como, se for necessário, marcamos uma nova reunião para discutir daí a matéria de uma nova forma apresentada. Senhores, obrigado, uma boa tarde a todos, uma boa semana e até depois.